Olá, alunos, aqui é o professor Marcos e vamos começar a nossa eletiva dessa semana com o tema História da Pintura Corporal. Vocês já se perguntaram por quando o homem começou a se pintar? Por quê? Para quê? Que tipo de tintas eles utilizavam para fazer essas pinturas corporais? O corpo como forma de expressão artística é algo que existe há muitos anos, antes mesmo das pinturas nas paredes das cavernas, lá na pré-história, quando as pinturas possuíam um significado e eram usadas, principalmente em celebrações artísticas. Então, desde a pré-história, o homem já produzia pintura corporal para participar das suas celebrações, dos seus rituais em honra a seus deuses. Então eles pintavam o corpo de uma maneira que esse corpo pudesse representar aquele momento festivo, aquela celebração. Acredita-se que os materiais que eles utilizavam para fazer as pinturas corporais eram os mesmos que eles utilizavam nas pinturas das paredes das cavernas, utilizando materiais naturais como argila, como calcário, até mesmo pigmentos extraídos de plantas e frutos, e a partir dali eles produziam um insumo que pudesse fazer a pintura no corpo. Será se tinha alguma relação com a estética ou era mera representação de pintura para participar de algum ritual? Tudo isso são questionamentos que nos fazemos e buscamos entender como surgiu essa arte da pintura corporal e de que forma o homem foi aprimorando essa arte ao longo do tempo. A imagem que estamos vendo retrata a capa de um filme chamado Guerra de Fogo, que é um filme que aborda a questão da era da pré-história, quando algumas tribos conseguiram dominar, criar a técnica do fogo e outras não. Então, as tribos que não conseguiam produzir o fogo acabavam guerreando com as outras tribos que conseguiam dominar a técnica do fogo. E é um filme que aborda um pouco também sobre essa questão de que algumas tribos utilizavam a pintura corporal já nas suas celebrações. O filme é importante também para aprendermos um pouco mais sobre esse primeiro período da história humana, né, que é a pré-história. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, ele está disponível no YouTube. Portanto, as várias civilizações que surgiram após a pré-história foram utilizando a pintura corporal também com o mesmo significado da pintura corporal pré-histórica, utilizando para celebrações, para a questão religiosa. Ela esteve presente em todos os continentes do mundo, né? Por exemplo, no continente americano, que nós vamos estudar depois, a pintura corporal indígena. No continente africano também iremos estudar sobre a pintura corporal africana. E o continente asiático, por exemplo, né, a cultura hindu utilizava a pintura corporal como maneira de manter a tradição. Um exemplo ocorre nas cerimônias de casamento, quando a noiva é pintada com símbolos que representam sorte para a nova vida da noiva. E algum desses símbolos representa o estado civil que ela passou a ter nesse momento. Ou seja, a noiva ela era marcada através da pintura como uma pessoa agora casada, uma pessoa agora que tem uma propriedade, que tem um dono, né? Na arte egípcia, os faraós e camponeses usavam tintas feitas a partir de mistura de metais para colorir as pálpebras, cílios e sobrancelhas. Eles acreditavam que o deus do sol protegia aqueles que pintassem os olhos contra infecções. Boa parte das representações artísticas que retratam o povo egípcio, né, trazem essa característica da representação dos cílios, da representação da sobrancelha, como algo importante para a cultura deles. Os egípcios desenvolveram também alguns materiais que passaram a ser utilizados no rosto como forma de estética, né, que é o que chamamos de maquiagem, que a gente vai estudar também algo mais específico
aulas futuras. Como podemos observar na imagem, o efeito visual do povo egípcio marcou a tradição, a cultura daquele povo, e hoje conhecemos as tradições egípcias também pela questão da pintura corporal. Outras civilizações, como Grécia e Roma, não se preocuparam tanto nessa questão da pintura corporal, pois os gregos, eles representavam suas esculturas, seus povos, né, mais representando a questão dos deuses. Os romanos também representavam a figura dos seus deuses e também a figura do imperador, mas também não exploraram muito essa questão da pintura corporal. Durante a Idade Média, pintar o corpo era uma blasfêmia. A igreja tratava como um pecado, porque o corpo era algo divino, algo que criado por Deus e que o homem não poderia, né, pintar. O corpo é a imagem e semelhança de Deus, então não cabe o homem modificar esse corpo.